Bom, nos dois primeiros vídeos nós falamos sobre legislação, sobre a legalidade, sobre sistemas, sobre equipamentos. Agora eu quero falar com você que está aqui e que de repente quer saber um pouco mais sobre as áreas de atuação da profissão ou do profissional de investigação. Eu sou detetive Cantal, trabalho na área da investigação e tenho um curso de formação de profissionais de investigação. Bom, vamos lá por parte. Existe uma afinidade de áreas em que um profissional de investigação pode trabalhar. Eu costumo dizer que desde a publicidade, do marketing, né? Porque o que é a investigação? É o levantamento, é dados, é coletas de dados. E dados você pode buscar esses dados nos mais diferentes lugares para as mais diferentes e infinitas possibilidades. Então, uma das áreas que normalmente a maioria dos profissionais de investigação trabalham é a que mais tem serviço, é a que mais existe em mercado, é a da infidelidade conjugal. Apesar de que hoje o brasileiro está mais acostumado com isso, já entendeu que isso é uma coisa que botam na cabeça dele. Então, e outra, o cara não tem mesmo grana para pagar, ou a mulher não tem mesmo grana para pagar, enquanto ela não pega, ou ele não pega, eles no flagra, acabam que vai convivendo com essa desconfiança, com essa dúvida e torna o relacionamento quase que insustentável, impossível, né? E às vezes sofre desnecessariamente. Mas aqueles que têm como pagar, porque a área da investigação não é tão barata assim, a maioria das pessoas muitas pessoas que têm brigado, ou eu poderia dizer que entre 70% e 90% dos que me ligam não tem sequer dinheiro para manter a própria casa, quanto mais para contratar um profissional de investigação. Então eu recomendo, quando a pessoa não tem nenhum tipo de condições, recursos para poder contratar um profissional, que ela própria faça as suas próprias investigações. Não é tão difícil, só requer um tempo e mais criatividade do que uma pessoa que de repente não é do meio, e essa pessoa que não é do meio tem mais facilidade de passar despercebido do que aquela pessoa que é do convívio entre as pessoas que estão envolvidas, né? Esse é um caso. Mas apenas a título de curiosidade, o preço, nós vamos falar disso no próximo vídeo, o preço cobrado de acordo com a natureza, normalmente é muito caro para a maioria das pessoas, principalmente num país como o nosso, que passa da casa dos 14 milhões de desempregados. Mas se o cara quer ter o luxo, a mulher quer ter o luxo de ter alguém trabalhando para ela, fazendo uma investigação técnica, comprovando, uma investigação que pode ser comprovada, que serão aceitas os resultados delas nos alçares, nos tribunais, então ela tem que pagar o preço, e evidentemente que isso não é barato, não. Mas existe, como eu disse, a área da infidelidade conjugal, de localização de pessoas, de localização de carros furtados, de cargas furtadas. É crime, e na regulamentação da profissão diz que um detetive particular só pode trabalhar em casos criminais quando convidado por um delegado. Entretanto, na prática isso não funciona. Nós pegamos o serviço que aparece. E o profissional de investigação trabalha com um dos mais diferentes meios, né? E tem o maior número possível de fontes, né? Tanto aquelas fixas, onde nós temos a informação no próprio site, nós temos a informação de uma forma muito fácil, mas como aquela também que nós temos a informação que nós pagamos por ela para pessoas que de repente possam nos ajudar. Perfeito? Então, existem aí uma infinidade de áreas, mas as áreas que são mais promissoras, que dão um retorno financeiro maior, que traz estabilidade e o menor risco, é sim a infidelidade conjugal, o desvio, por exemplo, de cargas, o desvio de produtos e serviços de empresa, a investigação de vida pregressa, ou seja, você vai contratar alguém, quer saber se esse alguém realmente é quem diz ser, e aí a área da investigação vai levantar os dados fornecidos por aquela pessoa e o detetive vai a campo confirmar ou não aquelas informações repassadas. Além disso, tem ainda o trabalho para as financeiras, ou seja, alguém compra um carro, paga a primeira, paga a segunda, depois não paga mais, e aí a financeira vai à justiça e pede a reintegração de posse.
E essa financeira normalmente contratam profissionais, escritórios de investigação para localizar esses veículos. O que importa para ela não é o proprietário, mas é o veículo. Normalmente esse veículo é escondido em casa de terceiros, ou em estacionamentos, ou mesmo em área da zona rural. E aí cabe ao profissional de investigação levantar onde está esse veículo para poder fazer aí a notificação via oficial de justiça, e o oficial de justiça, de posse dessas informações e com as autoridades competentes dando apoio, vão lá e fazem a busca, a apreensão daquele veículo. Além disso, ainda tem o caso do seguro fraudulento, né? Então, existe, por exemplo, o cara ateou fogo numa casa, o cara bateu o carro e fez um acordo e ele não estava errado, e o cara que estava errado pagou a franquia, ele assumiu a culpa. E normalmente as seguradoras também contratam profissionais de investigação, e normalmente são os escritórios que pegam esse serviço, com CNPJ, etc., que vão provar através de imagens, através de coleta de depoimentos, de testemunha, que os fatos não ocorreram daquela forma. Isso é para que a empresa, para que a seguradora não caia nesse golpe e não tenha que arcar, pagar um prejuízo que não é dela. Depois também ainda tem, hoje mais do que nunca, o levantamento sobre pessoas, né? Pessoas que estão namorando. Isso é muito comum, os golpes, principalmente que vêm pela internet, as mulheres mais idosas ou os homens, e acabam conhecendo pessoas que dizem ser uma coisa e na verdade estão ali para tentar tirar vantagem, proveito daquela fragilidade, daquele momento daquelas pessoas. Então, o profissional de investigação oferece também esse tipo de serviço. Olha, você está namorando, você sabe com quem você está namorando? Você gostaria de saber mais sobre essa pessoa? Então, tudo isso o profissional de investigação consegue desvendar. Existe uma série de outras áreas em que o profissional de investigação trabalha. Tem uma delas que é altamente rentável e que é o menor risco possível, e você trabalha a partir da sua casa, mas isso só mesmo depois que você começar a fazer o curso conosco, que você vai aprender qual é essa área e como captar cliente, como tratar desse assunto. Eu sou o detetive Quental, estou aqui pela S2 Investigação, e a nossa ideia é dar a você um esclarecimento sobre a profissão de investigação particular e o que você precisa aprender, o que você deve aprender, o que precisa ter num curso de investigação particular para que você seja um bom profissional. Vou deixar na descrição do vídeo. Se você tiver vontade de fazer um curso online, você vai fazer contratação diretamente comigo. E caso você queira fazer ele numa plataforma, que é na plataforma da Hotmart, então você vai ter o link para você fazer a contratação através da Hotmart, que é um curso apostilado, mas que vem todos os conhecimentos ali, e você lendo, estudando, aprendendo, você vai ter um certificado de conclusão como esse, uma carteira de identificação da área de investigação para você começar a trabalhar, e também os modelos de contrato. Você vai ter aí uma série de vantagens. Uma outra vantagem para todos que fazem o curso tanto online como o curso pela Hotmart é o nosso apoio, o nosso suporte, ou seja, você concluiu o curso, começou a trabalhar na área, nós vamos dar a você o suporte durante o curso para você ter maior segurança, maior credibilidade, pegar confiança no seu trabalho, na sua capacidade de desvendar mistério. Não perca, no próximo episódio nós vamos falar um pouquinho sobre uma das coisas que todo profissional precisa saber, principalmente o profissional da área da investigação. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.